E agora vamos conversar ao vivo aqui no estúdio do BG com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, que acabou de voltar nessa semana aí da China, do Japão, uma comitiva catarinense lá na Ásia. Tudo certinho, prefeito? Tudo bem, Rodrigo. Como vai? Boa tarde, né? Obrigado por ter vindo aqui ao vivo com a gente. Qual é a avaliação, então, o resultado dessa viagem a trabalho do senhor aí? Bom, Rodrigo, uma ótima tarde a todos que nos acompanham. Veja a importância de uma viagem, de uma missão internacional. Até pedi para a equipe dar uma pesquisada dos últimos anos. Qual foi o prefeito de Blumenau convidado para integrar uma comitiva oficial do governo do estado? E nós não achamos antes registros. O que acontece? A gente precisa mostrar para o mundo, e foi essa a ideia que o governador Jorginho liderou essa equipe, toda essa comitiva, mostrar para o mundo que Santa Catarina tem condições de receber grandes empresas, grandes investimentos em diversas áreas. E aí eu fui junto justamente para que essas pessoas, esses investidores que venham para Santa Catarina, conheçam Blumenau. Então, nesse sentido, a gente apresentou para representantes de governos, tanto do Japão quanto da China, porque é muito importante eles terem esse contato entre os governos e dizer, olha, lá em Santa Catarina, lá em Blumenau, o governo também apoia as empresas, porque é quem faz a nossa economia gerar, tanto o investidor quanto o trabalhador, dá condições para as pessoas trabalharem. Então esse contato é muito importante e principalmente direto com os empresários. Em Tóquio nós tivemos o Santa Catarina Day, SCD, que foi o dia especial com a reunião de pelo menos 30 empresários, grandes empresas, para apresentar Santa Catarina. E eu disse que Blumenau respira inovação, respira tecnologia, tem gente trabalhadora, o nosso povo é ordeiro, a gente quer fazer a cidade crescer e para isso a gente pode receber diversos investimentos, seja na área da tecnologia, da inovação, seja novas indústrias, investimentos também em mobilidade, enfim, tem várias iniciativas que podem ser feitas. Visitamos também o projeto JICA, que é aquele projeto, uma entidade paragovernamental lá do Japão, que faz estudos em todo o mundo, justamente quanto às questões climáticas, de defesa civil, de obras de resiliência. Eles apresentam projetos, já apresentaram em Santa Catarina, a gente discutiu novamente alguns desses projetos. Eles apresentam e também concedem investimentos, como financiamentos, os estudos, enfim. Depois a gente foi para a China. A China é o país que ele realmente abriu para o Brasil. Então eles querem vir investir aqui, trazer empresas e eu já tenho conversado com alguns empresários chineses aqui em Blumenau, levei eles inclusive para conversar em Florianópolis com o governador Jorginho, daí que surgiu também a ideia e o convite para que eu participasse dessa missão. Eles querem vir para Blumenau, já estão decididos para vir para Santa Catarina e eu estou nesse trabalho incessante de trazer aqui para Blumenau, que será um investimento de mais de 200 milhões de reais. Empresa de quê, prefeito? É uma empresa de cabos elétricos. Eles são a maior fornecedora da China daquela marca de veículos, a BYD. Então, veículos basicamente elétricos, enfim. Então, eles são os maiores fornecedores para eles e vêm para o Brasil para fornecer para essa marca, para outras, mas também para exportar para todo mundo, principalmente aqui para a América do Sul e América do Norte. Em Blumenau ou vai ser na região, em outro lugar do estado? Em Blumenau. Eu estou buscando justamente para que eles venham para Blumenau. Inclusive, já foram olhar alguns terrenos, algo nesse sentido para construir. Além disso, a gente conseguiu também com outras empresas esse grande show que nós divulgamos agora recentemente, do Luminou Show. Isso é uma empresa que atua em mais de 80 países do mundo, em Dubai, em diversos outros, as imagens falam por si, é muito, muito bonito realmente, e eles vêm para Blumenau. Esse a gente fechou, já valeu a nossa viagem, trazer esse evento para Blumenau, vai ficar mais ou menos da metade de novembro até a meados de fevereiro. Fica um tempinho então, mas fica na Vila Germânica, vai ficar no setor 1 da Vila Germânica. Importante, não tem um recurso público aplicado ali. É tudo privado, empresas que vêm da China para cá para explorar isso. Vão cobrar, vão cobrar, vai ter uma cobrança de ingresso no local. A prefeitura não vai subsidiar nada, prefeito, para blumenauense, talvez que não tenha poder aquisitivo, ter acesso a um show desse? Eu quero fazer dessa forma, até eles têm essa política. Isso é interessante, hein, prefeito, fazer? Sim, eles têm essa política de, por exemplo, levar alunos da rede municipal, os nossos idosos lá do Profamília, por exemplo, e diversas outras pessoas que não têm condições também para ter essa oportunidade. As entidades, a própria empresa já me disse isso, que eles têm essa política de ajuda e de acesso também aos shows. Então veja, vai ser um investimento de pelo menos $1 milhão, $1 milhão. Então nós estamos falando de quase 6 milhões de reais, investimentos privados que vêm para Blumenau e vai ser feito um trabalho de marketing na região. Vou dar um exemplo, Balneário Camboriú recebe lá milhões
de turistas no verão, e esses turistas passam o dia nas praias e durante a noite ele pode vir em Blumenau. Então ele vai vir aqui, ele vai vir jantar, ele pode se hospedar, ele vai passear durante a cidade. Sim. E vai conhecer também a nossa Vila Germânica. Enorme, né? E conhecer esse grande investimento. Isso é importante explicar, essa parte que não tem dinheiro do blumenauense, do cofre público municipal nesse show chinês. Exatamente. É isso, são dois pontos que eu gostaria de explicar. Esse que não tem recurso público, inclusive eles vão pagar aluguel para a Vila Germânica, para utilizar o setor 1, e também não é uma decoração natalina ou do Natal chinês na cidade inteira. É um evento da Vila Germânica, né? Então isso vai ser bastante importante, tenho certeza, e trazer essa ideia para o blumenauense, que nós trabalhamos, as agendas foram intensas, era terno e gravata todos os dias, inclusive nos sábados e nos domingos, com essas agendas para que a gente pudesse apresentar Blumenau, mostrar que Santa Catarina é um estado diferenciado. O governador Jorginho fez isso muito bem, disse, olha, nós temos apenas 1% do território nacional, mas a cada 2 frangos, por exemplo, consumido lá na Ásia, 1,5 é de Santa Catarina. Então veja a importância do estado para eles e também para que eles conhecessem diversas outras áreas e investimentos para trazer para a nossa cidade, para o estado de Santa Catarina. Rapidinho aqui para finalizar, o senhor falou de mobilidade urbana numa hora das suas respostas e a gente teve uma semana aí agitada no trânsito, né? Segunda-feira um caos aí com chuva, volta de feriadão, ontem choveu, vira um inferno o trânsito. O que o senhor pode trazer de experiência lá do Japão e da China e pode implementar aqui para melhorar o nosso trânsito, prefeito? O nosso secretário de Planejamento, Daniel, e o secretário Valfredo, que já foi secretário de Planejamento, hoje é de Desenvolvimento Econômico, eles sempre me falaram o seguinte, para mim foi uma quebra de paradigma. Para melhorar o trânsito dos veículos, a gente precisa investir no transporte público de qualidade. E foi isso que eu vi lá. Em Tóquio, né, uma grande metrópole, milhões e milhões de habitantes, e o trânsito fluindo. Mas tem metrô, tem trem, tem transporte público de qualidade. Isso que a gente precisa também investir aqui. É de graça lá ou o pessoal paga, prefeito? Não paga. E paga proporcional. Já pedi, inclusive, para que a gente veja como é que pode aplicar isso aqui. Então, você entra numa estação do metrô, registra ali no aplicativo e quando você sai de outra estação, aí sim é cobrado, né, apenas aquele trajeto proporcional que você utilizou. Então, a gente precisa, cada vez mais, e pude ver com os meus próprios olhos, que um sistema público de transporte funcionando é que melhora todos os outros, né, os modais aí de transporte no nosso município. Isso é um dos pontos muito importantes. Claro que as obras de mobilidade, o melhoramento das estradas e as condições também é muito importante, mas isso me chamou muita atenção. Com certeza, né, a gente pode conversar em outro momento e mais a respeito disso. Eu agradeço o prefeito ter vindo aqui já nesta sexta-feira para trazer essas informações para a gente. Obrigado, prefeito. Bom fim de semana. Obrigado, Rodrigo. Contem sempre com a gente. Um abração.